Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu ando um pouco afastado aí das produções, né? Porque eu estou com novos projetos e sabe como é que é? A gente tem que trabalhar e trabalhar muito para sustentar aí alguns países e uma cambada de vagabundos que agora estão todos nas nossas costas, né? Mas este vídeo é um pedido de um grande amigo meu e pedido de amigo meu a gente não pode deixar de atender, né? É um pedido dele, porque temos um amigo em comum, né? O engenheiro Márcio, que é o verdadeiro homenageado aqui neste vídeo, que mora lá na Austrália agora e que tem um sobrinho que é também conhecido de todos, né? Aquele que faz lives intermináveis, o cara do show do esquerdão, o cara que é advogado, mas acha que policial militar não é militar e passa vergonha em rede nacional, pois é. Então, o sobrinho do Márcio, esse daí, o Fefito, ele fazia lives intermináveis no começo do governo Bolsonaro, falando mal do presidente, do governo, porque estava cortando verbas para a educação. Não era só da educação, era educação, saúde, cultura e todos os ministérios. E não eram cortes, né? Era um contingenciamento. Como esse pessoal não sabe nada sobre coisa alguma, eles não misturavam os conceitos e fizeram lives intermináveis. Aí algumas pessoas que participam dos grupos lá com eles, né, de WhatsApp, fizeram pergunta para mim, porque também em outros grupos estão comigo, e falaram: Reinaldo, você entende desse assunto? O que é mesmo contingenciamento? E eu expliquei na época, expliquei recentemente num vídeo, aí é só você olhar o que é o contingenciamento. Também expliquei o que é a troca de item, o que é o corte efetivamente, né? Os remanejamentos. Bom, são conceitos básicos de quem trabalha na parte orçamentária, mas que aquela turma não domina. Então eles faziam lives intermináveis metendo o pau no governo por causa dos cortes, que não eram cortes. Quando eu expliquei o que era o contingenciamento, eles fizeram lives intermináveis. Tá bom, não é corte, é contingenciamento, mas prejudica. Tem uma professora de história lá que me mandaram um trecho, que eu não assisto aquilo, que eu tenho problemas estomacais se eu assistir. Mandou um trecho de uma professora de história falando: pode mudar o nome, mas está tirando dinheiro da universidade, isso é um absurdo. Bom, era a tônica, metiam o pau, você não vai ver nada agora. E por que eu estou falando isso? Por que esse amigo pediu? Falou: cadê o pessoal lá que falava tanto? Porque agora o governo Lula fez a mesma coisa, inclusive com um contingenciamento da mesma ordem, de valores similares, né? Da ordem de 2 bilhões. Então, cadê o pessoal metendo pau? Cadê as lives intermináveis da galera lá falando agora do contingenciamento, que é a mesma coisa, é o mesmo fato? Você não vê mais os reitores das universidades falando besteira, né? Mentindo, e você não vê lá o pessoal que é desonesto intelectualmente fazendo a mesma coisa. Ô Fefito, abre live aí, bota a professora para falar mal do contingenciamento do Lula, que é a mesmíssima coisa. Se vocês não fizerem, vou mostrar que são desonestos intelectualmente, né? E esse foi o pedido de um amigo e a homenagem ao tio dele, né? O engenheiro Márcio. Espero que ele goste da homenagem, tá bom? Mas e agora? Cadê a turma metendo pau no contingenciamento do Lula? Que é a mesma coisa que o outro contingenciamento. E vó, não tem nada de errado nisso, hein? É uma manobra normal que todo mundo que está trabalhando na área financeira precisa fazer para tocar a vida, para tocar a administração financeira do seu governo. Todos os níveis precisam fazer, tá? Nível federal, estadual, municipal, todo mundo precisa fazer isso. Não é novidade nenhuma, mas cadê as críticas? Bom, elas não existem porque esse pessoal é desonesto, por definição. São esquerdistas, né? Bom, eu vou dar uma aumentada na pauta só para completar alguns assuntos que me pediram também. Bom, putz, o negócio do print do link. Todo esquerdista é um idiota, né? Que não sabe nada sobre coisa alguma. Vocês viram a história lá? Teve uma repórter da Folha de São Paulo que, viajando para o belíssimo estado de Santa Catarina, que tem 4 entre as 5 cidades com o melhor IDH do Brasil, né? Razão pela qual isso acontece é porque eles nunca tiveram governos de esquerda lá, né? Então é fácil, né, de entender a diferença. Bom, essa repórter da Folha de São Paulo fez uma matéria de opinião dela, mas que a Folha publicou, chamando toda a cidade, todo o estado de bigodista, né? Adeptos do bigodismo, porque
tinha lá a inscrição Heil, Heil, eu não sei a pronúncia em alemão, não falo alemão, mas tinha lá Heil nos telhados, e ela disse que aquilo era uma saudação, uma apologia ao bigodismo. Não, não é, era apenas o nome do cidadão, dono das casas, que aluga as casas para a temporada. É o senhor não sei o que, Heil, e é uma tremenda de uma calúnia. Ela acusou o cara, acusou a cidade, todo o estado de uma coisa que é um crime, então ela está cometendo um outro crime, ela está cometendo o crime de calúnia, não só ela, né? A Folha de São Paulo também, e mais, o tal do crime de fake news, que não é tipificado como crime, mas os caras estão querendo até prender gente por causa disso. Então, um ex-deputado coerente pegou no Twitter, marcou o deputado, o comunista lá da tapioca, né? Eu digo comunista porque ele é do Partido Comunista, né? Então, é comunista, quem é do Partido Comunista. Ele é que é o relator, né? O cara que está querendo mudar toda a internet do Brasil. E ele marcou o cara e colocou um print dessa matéria. Falou, olha um assunto bom para ser estudado aí. Uma fake news feita pela Folha de São Paulo e pela repórter profissional da Folha, porque o pessoal diz que não, que esse pessoal aí é totalmente fidedigna a informação que vem desses caras, e não é, tanto que ele marcou. Bom, aí o grande deputado que quer normatizar a internet no Brasil inteiro, ele falou, eu não consegui abrir o link que você compartilhou. O problema é que não era um link, era um print, e aí a gente percebe que quem que quer normatizar as comunicações pela internet no Brasil não domina um conceito básico, que é a diferença de link para print. Ele queria abrir um print, ele ficou clicando lá, eu imagino que deve ter clicado, como ele é um esquerdista, né? Ficou clicando uns 20 minutos no print achando que era um link e não sabe a diferença, né? Eu sei que você esquerdista normalmente não sabe também essa diferença, tenta descobrir aí, como diz também o outro pessoal que estava lá votando no projeto, no Google, no Zap Zap e do Elon Musk, né? Lembra disso? Pois é, o pessoal esquerdista não sabe nada sobre coisa alguma e inclusive quer ser doutor naquilo que não sabe, né? Inclusive aquele advogado que não sabe que policial militar é militar, uma vez passou uma vergonha danada lá porque não sabia, demonstrou num grupo que não sabia usar GPS, né? Pois é, ele combatia a terra plana, era um especialista do globo, mas não sabia usar o GPS, o Global Position System. Pois é, né? É uma vergonha, eles não sabem nada sobre coisa alguma, mas se fingem de entendidos. São os inteligentinhos. Foi uma vergonha completa que virou piada, né? Então o deputado comunista, do Partido Comunista, falou, eu não consigo abrir o link que você compartilhou. E aí o show de horrores embaixo é muito engraçado, né? Pessoal, ó, vou mandar meu neto de 8 anos explicar para você a diferença, porque talvez se eu explicar, você não vai entender. Teve gente falando, nossa, esse é o cara que quer normatizar a internet no Brasil. Pois é, esses negócios, esquerdista é um meme pronto. Agora, para finalizar o vídeo, pessoal, por favor, ainda ficam me mandando perguntas sobre direito. Não me mandem mais perguntas sobre direito, porque direito não existe mais no Brasil. Isso daí já faz tempo. Ele foi sendo sepultado aos poucos, né? Desde que Lewandowski fez aquele fatiamento e rasgou a Constituição Federal para não impedir a companheira Dilma de participar de eleições, a partir daí começou uma escalada e depois, com os inquéritos abertos de ofício lá, eles foram crescendo e sepultando de vez o direito no Brasil e cada dia tá pior, né? Então, alguns casos, por exemplo, né? Só vou citar alguns exemplos. Quando você abre as páginas de jurídicas e vê que lá na comarca de Orleans, em Santa Catarina, um cara foi condenado a 7 anos de prisão por um homicídio. Ele meteu algumas facadas numa pessoa e foi condenado a 7 anos de prisão pelo homicídio. Eu acho até baixa a condenação, né? Mas fazer o quê? As leis do Brasil são assim. 7 anos de condenação, cumprindo lá 2 anos, ele já vai ter bom comportamento e vai estar aí solto. O Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta, já está fazendo faculdade, a imprensa tratando como celebridade, fazer o quê? Isso é o Brasil, né? Agora, 7 anos de prisão, a lei é essa, 7 anos de prisão por homicídio. O cara matou um outro a facadas, ganhou essa pena, pequena, mas foi essa a pena. E aí você vê
8 anos e 9 meses, praticamente 9 anos de prisão, porque um cara gravou um vídeo fazendo bravatas só porque ele xingou alguns ministros do STF. Não, é um absurdo. Você vê aí a equidade das penas não está batendo, né? Não é possível que fazer bravatas na internet e o tal do crime de flagrante perpétuo que foi criado aí, meu Deus, para punir o cara que inclusive tinha imunidade parlamentar. Olha, um absurdo completo. A gente vê que o mundo está acabado, né? O direito no Brasil não faz sentido. E não estou aqui defendendo o que falou o deputado lá, o grandalhão. Não, ele falou besteira. Inclusive não ganharia nada politicamente com aquilo. Mas 9 anos de cadeia praticamente para aquilo e 7 anos de prisão por homicídio. Quem defende essa equidade aí é um completo idiota. Bom, esquerdista defende porque eles são, né? Ah, teve o afastamento do juiz da Lava Jato. Olha, o pessoal tá mentindo aí na internet e tem gente caindo. Ele não foi afastado por suspeição. Não, deveria ser, mas não foi. Porque é incrível. Por que eu digo que ele deveria ser? Porque o juiz não deve dar entrevista, o juiz deve falar nos autos. Ele deu muita entrevista explicando por que ele usava lá uma senha de acesso, o LU22, né? E acabou, depois de muito segurar a informação, dizer que aquilo foi um protesto contra uma prisão que ele considerou injusta, que ele achava o método de ação ali da Operação Lava Jato injusto, absurdo, ilegal. Contou uma fake news dizendo que o Supremo decidiu que a condenação foi ilegal e não foi isso que aconteceu. Ele está mentindo, ele sabe disso, né? Bom, mas ele não foi afastado por isso, deveria ser. Porque que isenção tem ele para julgar processos da Lava Jato se ele já está emitindo um juízo antecipado de valor? Poxa, quando eu fiz faculdade de Direito, eu não gostava de ter aulas de Direito com juízes, porque a gente fazia perguntas que eram, assim, de assuntos polêmicos e eles não respondiam. Eles falavam, não posso emitir parecer sobre isso na sala de aula porque eu estou julgando o caso, ou posso vir a julgar um caso similar aqui. E aí você ficava sem a oposição de um jurista de um assunto interessante. E eu não gostava, eu preferia ter aula com promotor, com advogado, que não tinham esta obrigação funcional, que é ficar quieto, falar nos autos. Mas ele já emitiu o juízo antecipado de valor. Então ele deveria sim se julgar parcial e não assumir aquela vara, porque afinal de contas ele já disse que ele não concorda com o que acontecia ali, que ele vai ser parcial, né? Ele é tão lulista que ele assinava LU22, né? Pois é. Bom, mas não foi por causa disso que ele foi afastado, porque tem gente falando besteira aí nos sites, hein? Ai, o TRF4 fez vistas grossas para a parcialidade do Moro, mas afasta esse por uma suposta imparcialidade. Não tem nada a ver, não. Ele está afastado por uma investigação da Corregedoria do TRF4, porque teria acessado processos que não poderia acessar, ter divulgado informações do processo via amigos no Twitter, inclusive ter ameaçado indiretamente um desembargador do TRF4, ligando para o filho do cara, que também é advogado. Então é uma apuração mais complexa. Quer dizer, precisou apertar lá um desembargador para que eles fizessem aquilo que já deveriam ter feito, né? Afinal de contas, ele mesmo deveria se julgar impedido de trabalhar naquela vara, já que ele tinha uma posição pré-definida sobre os assuntos que a vara trata. Então tá bom, mas olha, o afastamento dele não foi por causa de suspeição, não. Foi uma outra coisa muito mais grave, né? E que, se for comprovada, pelo amor de Deus, hein? Vai mostrar que realmente esquerdista é burro mesmo quando passa em exame para juiz, que aquilo foi demais, né? Tem o vídeo aí, assistam aí, você vai dar risada de ver a idiotice. Se fez passar por outra pessoa para ameaçar o rapaz. Uma vergonha, né? Foi gravado, tem a gravação disso. Bom, e depois, vamos lá, o Dallagnol, puta merda, cassaram o mandato do deputado Dallagnol. Putz grila, rapaz. E aí tem gente que tá, mas é a lei da ficha ali. Não, não é, gente. Caçaram com base num crime inexistente, numa irregularidade que não existia. É mais ou menos assim, olha, tá jogando Flamengo e Fluminense e cruzamento na área, o Gabigol tá sozinho, é só ele matar no peito e fazer o gol. Só que na hora que ele vai matar no peito, ele bate no ombro aqui, escorrega, o goleiro que pega. Aí o juiz marca pênalti. Ele fala, mas por que pênalti? Ele fala, não, porque o Felipe Melo estava atrás dele, 1 metro atrás, e se ele dominasse a bola, o Felipe Melo ia
fazer o pênalti. É isso aí. Então foi isso que o juiz lá, o dos tapinhas no cara, ele apitou, entendeu? Aquele lá do missão dada, missão cumprida, ele decidiu, o Dallagnol, ele saiu do Ministério Público porque ele tinha lá a possibilidade de acontecer um processo e ele poderia isso e poderia aquilo. Bom, ele julgou algo no futuro que não existe na previsão legal. Ele fez a mesma coisa que eu falei do futebol aí. Ele marcou um pênalti do Felipe Melo, sendo que o Felipe Melo não chegou nem perto do Gabigol, o Gabigol que se enrolou com a bola sozinho, mas pela possibilidade futura disso acontecer, isso é pior que Minority Report, né? Muito pior, mas é isso aí que aconteceu. Fazer o quê? É uma totalmente irregular, mas é o direito no Brasil, né? O novo direito no Brasil que tem essas peculiaridades. Então não me perguntem de direito. Já fiz até um vídeo no canal aí, Direito Star Trek. Não me perguntem de direito, pois o direito não existe mais no Brasil. Ainda bem que eu não leciono mais esta disciplina, né? Porque como é que eu vou explicar para um aluno essa equidade de penas, essas punição por faltas inexistentes, condenações em bloco, acusações em bloco, sem individualização de conduta? O direito no Brasil acabou. A justiça no Brasil acabou. E o julgamento do indulto do... Meu Deus. Os argumentos usados para cancelar o indulto ou a graça dada ao fortão lá são de fazer envergonhar. Eu acho que até o advogado que não sabe que policial militar é militar deve ter ficado com vergonha. Aliás, faz uma live aí para explicar não só o contingenciamento, mas esse conceito aí pra gente. A gente está curioso para saber se você concorda com essas coisas aí que andam acontecendo, né? Tá bom? Então é isso daí. Obrigado a todos e missão cumprida. Espero que o engenheiro Márcio tenha ficado feliz com a homenagem a ele, falando do sobrinho dele, o Fefito. Até a próxima, pessoal.